Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 5 de dezembro do ano 2021. Estamos fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e com as duas porções que faremos a leitura hoje, a porção que vai dos versículos 28 ao 30, sob o título O Plano da Salvação, e depois do 31 até o 39 com o título Hino ao Amor de Deus. E aí concluiremos a leitura do capítulo 8. Lembrando que fazemos sempre a leitura na Bíblia de Jerusalém. Acompanhe aí essa primeira porção, o Plano da Salvação, capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículos 28 ao 30, dizem assim: E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Aqui os versículos do 28 ao 30, sob o título Plano da Salvação. Vejam que este plano da salvação é sintetizado pelo apóstolo Paulo aqui nesses 3 versículos, onde ele traz nessa síntese a predestinação, né? Predestinados por Deus. Primeiro, vamos lá, ele diz aqueles a quem ele predestinou, ele os chamou, e aí vem a chamada à salvação, né? O chamado divino à salvação. Na sequência da chamada, nesse plano da salvação, vem a justificação. E essa justificação acontece em Cristo Jesus. É nele que nós somos justificados. E ele diz que a justificação também leva, nesse plano da salvação, a glorificação. E aí, esse plano da salvação, a gente entende então com a questão da glorificação, que é um plano que está em curso. Ele nos predestinou à salvação. Ele, quem é ele? Deus. E aqueles a quem ele predestinou, ele providencia então o chamado. Uma vez chamados, nós experimentamos a justificação, porque estávamos condenados ao castigo eterno por conta do pecado. Mas a graça de Deus nos chama, nos justifica em Cristo Jesus, e esse plano em curso nos levará à glorificação. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a porção do versículo 28 ao 30, o plano da salvação do capítulo 8. Vamos agora do versículo 31 ao 39, hino ao amor de Deus. Diz assim: depois disto, do plano da salvação, depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? Aqui, a questão da eleição em Deus, né? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós?
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Vejam aqui que esse chamado, essa justificação, essa eleição, ela não discorre nesse processo do plano da salvação de forma tranquila, né? Mas nesse plano, aquele que foi predestinado à salvação, eleito para a salvação, chamado à salvação e assim justificado, ele então em Cristo, e comungando dos sofrimentos de Cristo, ele tem que estar preparado e saber que na sua caminhada rumo à concretização do plano que se dará na glorificação, ele poderá experimentar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Segundo está escrito, por sua causa, por causa de Cristo, somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Apesar do perigo, apesar da espada, apesar da tribulação, apesar da angústia, somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, predestinado, alcançará a salvação, a vida eterna. Louvado seja Deus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. E assim concluímos a leitura do capítulo 8, lendo este hino ao amor de Deus. Um amor incomensurável, um amor incomparável, um amor fruto da graça irresistível, da graça salvadora de Deus para com aqueles a quem Ele chamou, justificou e glorificou. Plano completo. Receba esta porção para este domingo, eu, pastor Vandélcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.